O último trabalho da banda é o melhor? E você está trabalhando com o melhor dos Lycans. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as bandas que mudam o seu estilo, mudam um pouco o som. Eu cheguei à conclusão que quando a banda muda, pra ela essa mudança, esse último trabalho é sempre o melhor da carreira dela. Na verdade, assim, é um tema bem complexo quando a gente fala de arte, sobre a evolução do artista, né? Até onde ele pode ir. Por exemplo, uma banda, o álbum dela, a música que ela solta, é a expressão da arte dela. Então, conforme ela vai mudando a sua percepção do mundo, que a arte é a percepção do mundo, na minha opinião, ela vai mudando a percepção da forma de fazer a arte dela. É que nem quando você vê um diretor de cinema, por exemplo, que ele vai fazendo filmes. Ele tem, às vezes, um filme que ele é muito bom, que tá lá no meio dos filmes que ele fez, mas se você perguntar pra ele qual que é o melhor filme que ele fez, ele provavelmente vai falar que foi o último. Sim. Ao longo do tempo, reflete uma percepção diferente, né? Por exemplo, o que você lançou hoje pode ser incrível, mas com o passar do tempo você vê que não era tudo aquilo, né? E ao contrário também, né? Algo que você lançou agora, que foi mais um trampo, foi mais uma música, mais uma obra, né? Lá na frente fala, não, aquele bagulho era realmente incrível, virou um clássico. É igual filme cult, né? Às vezes quando ele é lançado ele não faz barulho. E ao longo do tempo ele vira cult, né? Mas tem, acho que dois casos diferentes. Por exemplo, tem o filme cult, ou a banda que lançou um álbum que não fez muito sucesso depois descoberto, porque ela não tinha alcance. E aí ela é realmente descoberta, o pessoal descobre que existe esse filme maravilhoso, descobre que tem essa banda maravilhosa. Só que tem também, por exemplo, que eu falei, percepção do mundo. E aí, por exemplo, a percepção do mundo 10 anos depois do lançamento mudou. E aí a percepção agora do mundo, das pessoas do mainstream, ou dos fãs mesmo, tá mais às vezes sensível a receber aquele material, ou aquele material tava falando de uma forma mais agressiva, e o período que o pessoal tava passando era mais sensível. Então só quando vinha um período mais agressivo que o pessoal consegue perceber a qualidade que tem naquele trampo. É uma forma também, né? Meio como se a banda estivesse à frente ao tempo, talvez. Ou atrás, né? Às vezes, como tudo é cíclico, né? Às vezes o cara lança uma moda dos anos 70 hoje, e a gente não tá na pegada de consumir anos 70. Aí começa a vir os caras muito foda de anos 70, puxa um carrinho aí, e aí tipo, você começa a descobrir um monte de banda boa dos anos 70 que já tava, lançando material, mas você não sabia. Ah, tá. Faz sentido. Mas qual que é a graça desse vídeo, né? A graça do vídeo é falar das bandas que ficaram uma bosta, né? Então, aqui isso é relativo, né? Como a gente falou. Pode ser que sim, pode ser que não. É relativo, mas a gente vai falar das bandas que ficaram ruins, né? Pra quem gosta de Bring Me The Horizon aí, vamos começar por vocês aí, né? Hoje em dia eu gosto, mano. Então, mas você gostava antes? Gostava, aí mudou, eu parei de gostar, mas aí depois eu vi que a mudança foi benéfica. Eu achei muito bom depois. Você acha que eles evoluíram musicalmente falando? Eu como público, às vezes eu fico meio puto, sabe? Eu falo, porra, mano, mas o álbum anterior foi tão bom, vocês poderiam me dar um pouco mais disso, mas vocês me deram outra coisa, que pode até ser bom, mas eu não queria, tá ligado? Nesse momento eu não queria. E como tendo banda, como músico, a gente tem o outro lado, que é, por exemplo, você tá numa outra pegada, você quer acrescentar um elemento novo, aí você acrescenta e às vezes quem gosta da banda não entende, tá ligado? Mas pra você aquilo faz todo sentido, você tá em outro momento, e não sei o que, sabe? A sua forma de enxergar o mundo mudou, né? Sim. No caso do Bring Me The Horizon ficou mais fluffy, né? Sim. O que é fluff, na verdade? Ficou mais felpudinho. Ficou mais coelhinho da Páscoa. Sim, talvez. É que assim, pegando já o exemplo do Bring Me, ele lançou um álbum que ele tava com problemas com drogas. Aí, tipo, ele veio muito carregado disso. Aí tem um outro que ele tava meio depressivo. E aí, ele superou algumas coisas, né? O Oliver, né, o vocalista, ele superou algumas coisas e começou a, por exemplo, fazer umas músicas de amor, umas músicas, às vezes, até falando, sei lá, bobagens, coisas simples, coisas bobas, porque ele não tava na bosta mais, tá ligado? Sim, é o momento, né, do cara de escrever e de compor. Eu acho que assim, eu concordo com você, tá, sobre evolução musical. Eu acho que as bandas têm que evoluir musicalmente falando. Acho que a banda que continua fazendo o mesmo trampo durante toda a sua vida, ela perde a oportunidade, tá ligado, de enxergar o mundo de uma forma diferente. E que banda que não enxerga o mundo de uma forma diferente, que não evolui como pessoa, como músico. Então, por exemplo, eu tenho as exceções, né? Assim, a gente fala tudo isso, todo esse discurso maravilhoso, mas, por exemplo, você adora o AC/DC, que faz o mesmo tipo de música há 60 anos, e aquilo ali não vai mudar, e é bom porque é daquele jeito ali.
Só que pra mim, o AC/DC, por não mudar, por não evoluir, por não fazer coisas diferentes, ele tá perdendo a oportunidade de evoluir mesmo, tá ligado? Como pessoa, de se descobrir. A gente pega, por exemplo, caras que evoluíram e depois voltaram pra raiz. Eu acho que o voltar pra raiz também é uma evolução, porque o cara fez um ciclo, tá ligado? Ele provou de coisas novas e viu que o que ele gosta mesmo é fazer aquilo. O importante é sempre fazer o que gosta. Então, por exemplo, o Linkin Park aí, que é um outro exemplo mais famoso, né? Bring the Horizon e Linkin Park, eles são os dois mais famosos que tem. Eles evoluíram musicalmente, eles mudaram. Eles começaram a fazer coisas diferentes. Pra mim, tudo que o Linkin Park fez durante um certo período é uma bosta. Eu acho o Linkin Park hoje uma bosta. Eles evoluíram musicalmente, tá ligado? Eles arriscaram, eles foram fazer diferente. E se esse diferente é bom ou não, é a verdade deles. É o que eles estão passando lá pra você, tá ligado? Agora a questão é, e quando essa mudança, essa verdade, essa evolução, percepção do mundo, não parte de dentro, não parte da banda, parte do produtor, da gravadora, do próprio público, você acha que também é válido? Então, aí eu acho que entra na parte complicada, né? Que eu acho que quando o artista ele não tem nenhuma amarra, né? Não tem, às vezes, um contrato, não tem uma gravadora, não tem um produtor que poderia estar pressionando ele, o que ele fizer por último, eu acho que ele vai considerar o melhor porque é a vontade dele, né? Quando ele tem essa pressão, aí eu acho que já pode sair algo que já é meio esquisito, pode sair algo que tem mais a cara, às vezes, do produtor ou da gravadora. Vai sair algo, igual você falou, sem verdade, né? Eu acho bom quando tem essa pressão, tá? Porque, na minha opinião, é benéfico. Porque artista é tudo vagabundo, velho. Quando você tem uma pressão, eu acho que você exercita o cara, tá ligado? Você força o cara a produzir. Eu acho isso... Eu gosto disso, né? Mas é muito eu, né? Eu acho interessante isso porque eu acho que eu sou assim. Só que, por exemplo, você acha que acontece isso e ele pode perder um pouco da verdade, o talento dele pode ficar um pouco diluído, né? Por conta dele estar fazendo as pressas, não ser o que ele mais gostaria de fazer naquele momento. Mas você acha certo? Cara, aí eu acho que é muito relativo também, né? Igual você falou que você... Não, sua opinião, porra! Não, tá, pra mim, se acho que me pressionar, acho que não funcionaria, não. É. Talvez eu fosse meio autor do Game of Thrones, que não adianta pressionar o cara, tá ligado? Ele tem um tempo dele, ele faz o bagulho bem pra caramba, mas ele tem um tempo dele. Eu acho que eu faria um pouco no meu tempo. Assim, é lógico, em algum momento eu posso dar uma, né, sei lá, uma soltada assim e falar, não, foda-se. E aí uma pressão seria bom, mas eu acho que no geral eu prefiro sem pressão. E quando o produtor é melhor que a banda? E ele faz a pressão, vai produzir os caras, e ele muda as músicas, ele muda tudo que os caras querem soltar, e ele solta o trampo totalmente diferente do que eles queriam soltar por conta do produtor. Você acha válido? Cara, eu acho que vai ter o lado bom. Certamente o artista vai ganhar mais nisso. Financeiramente é bom, talvez artisticamente para o cara não. Então, por exemplo, todas essas bandas que o Rick Bonadio produziu aí depois de um certo volume, que ele fazia só bandas Rick Bonadio, você acha que elas estavam sendo prejudicadas artisticamente? Eu acho. Elas estavam assinando com o diabo. Não. Porque assim, a banda foi beneficiada de uma forma, né? Não, tô falando artisticamente. O cara, artisticamente, ele foi lesado. Artisticamente, eu acho que sim. Tem uma história da Fresno, que eles exatamente foram produzidos pelo Rick, né, em um determinado ponto. E eles fizeram uma música que era para uma rádio, que essa música se chama Uma Música. E eles não curtiam muito que ela era tipo um jingle mesmo, né? E aí eles mostraram pro Rick, e aí o Rick falou, mano, essa é a música. Aí os caras, não, essa aqui não, mano, vamos só colocar. Não, essa é a música, esse é o single. E essa música, mano, foi uma das mais tocadas no Brasil, tá ligado? Porque o Rick teve... Ele manja. Ele manja. Pra banda, tipo, não, era um jingle, eles não queria. Artisticamente não era tão bom, né? Qual que você acha, então, que é a forma que a banda tem que trabalhar? Vou te falar a minha opinião. Eu acho que a banda tem que fazer uma mesclagem. Ela precisa sim ser produzida, ela precisa sim da opinião de um cara que entende de mercado pra tornar isso vendável. A não ser que o cara não queira viver de música, né? Seja um hobby na vida dele, ele pode fazer 100% autoral e foda-se, ele faz a merda que ele quiser na garagem dele e aí gosta quem gostar. Mas se ele quer viver de música, ele precisa sim ter opinião de mercado, ele precisa de um produtor, e se você quer viver de música, de banda, você precisa de um produtor, e de um produtor bom. Só que aí você tem que ter uma linha que é bem tênue, né? Ela é fininha, que é do cara interromper na sua arte para você fazer uma arte melhor, mais vendável, mais mercado, mas você não perder a sua verdade dentro desse molde, né? Eu acho que essa linha tênue que você tem que seguir. E se você conseguir seguir e chegar nesse nível aí, você se prepara para ser um dos grandes. Eu concordo em boa parte disso daí, que principalmente com essa linha bem tênue e você tem que tentar, uma hora você vai estar um pouco mais para um lado, talvez outra hora um pouco para o outro, mas eu acho que um produtor é importante, eu acho que ter uma certa pressão, ter datas, né, ter um compromisso é importante, que isso te faz, e seguir um ritmo até, né,
Tipo, talvez a banda no ritmo dela ia soltar um trampo, sei lá, a cada 2 anos. E com um produtor, com alguém ali empurrando, com um contrato, ele consiga desenvolver melhor. Então acho que o equilíbrio, então, no final das contas, acho que é a resposta, né? Infelizmente a gente chegou a conclusão nenhuma. Pode crer. Esse é o canal dos Lycans, são dois brothers falando sobre assuntos que você talvez tenha interesse, mas que você não vai ter conclusão, tá? É assim, a vida é foda. É só uma conversa de bar, né? À distância. Chegou aquele momento que a gente diz tchau. Adeus. Comenta aí, galera, se você curtiu, se você tem alguma opinião, se você quer terminar essa discussão ou continuar com mais argumentos, né, ou mais ideias, dá um salve aí. E comenta aí uma banda que você acha que melhorou com o decorrer do tempo e uma banda que você acha que piorou ao decorrer do tempo. Vamos discutir.